minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu acho que dá pra falar. A casa caiu pro ministro do Dilma. Gente, o Juscelino, que já foi alvo de diversos escândalos, polêmicas, desde a estrada de 5 milhões, na cidade que a irmã é prefeita, os voos de helicóptero, agora aparece em um novo patamar, porque o que o Estadão narrou no dia de ontem aconteceu quando ele já era ministro. Voos da FAB, diárias. E aí quando eu achei que o vídeo já estava pronto, eu falei, ixi, vou ter que atrasar um pouquinho. Agora de manhã o Estadão revelou uma nova nota sobre uma possível quantia em dinheiro que foi omitida do Tribunal Superior Eleitoral, um aras e muitas outras confusões. A gente vai ter que comentar sobre isso, hein? Polêmicas. O que esperar do governo da picanha? O que esperar? MST? Parece que também voltaram a ocupar novas fazendas e dessa vez, sabe quem é o proprietário? Fez o L. Um proprietário fez o L. Vocês vão saber logo menos quem foi e mais algumas coisas que envolvem o MST. E acredite ou não, essa questão do MST tem a ver com a CPMI dos atos do dia 8. O quê? Bom, a turma da Veja que falou. Fizeram as notas sobre isso e eu quero trazer as últimas atualizações, até falar do senhor Rodrigo Pacheco, né? O político mais independente do Brasil. Ontem vi um amigo comentar isso no Twitter. Independente da situação, do caso, do certo, do errado, o Pacheco, independente de tudo, ele vai fazer o que o Lula quer. É o cara mais independente do Brasil. E por fim eu quero falar da questão da gasolina e tentar, né, mostrar pra como a Rede Globo é hipócrita, mas hipócrita assim no nível que dá nojo. Mas vamos começar, gente. Eram 3h40 da tarde. E o Estadão no dia de ontem soltava uma nota exclusiva do nosso glorioso ministro das Comunicações, do Lula. Do Lula. Temos que frisar isso. O Juscelino jamais seria ministro no Brasil se não fosse o Lula. Ministro de Lula usou o voo da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça. Sim, o ministro das Comunicações num evento de cavalos de raça. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eu não sei. Talvez estivesse faltando alguém, né, para fazer a narração do leilão, transmitir ao vivo no YouTube, quem sabe? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, utilizou o avião da Força Aérea Brasileira e recebeu diárias pagas pelo governo para participar de leilões de cavalo de raça que chegam a valer mais de R$1 milhão. Era fim de tarde de quinta-feira, dia 26 de janeiro, quando Juscelino saiu de Brasília com destino a São Paulo para uma viagem urgente. A curta agenda oficial acabou no dia seguinte, somando 2h30 de compromissos. Da tarde de sexta em diante, o ministro, que é apaixonado por cavalos, se dedicou a agendas particulares. Assessorou compradores de animais, promoveu recebeu prêmio em um Oscar de vaqueiros e inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. Olha, esse final é gostoso. Inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo de seu sócio. Glorioso ministro do Lula. Do Lula. Olha lá, o Estadão coloca aqui essa imagem. Após agendas oficiais no dia 27 de janeiro, ele recebeu Oscar de Associação de Criadores de Cavalo. Desde o início do mês, a lista de homenageados era pública. Logo após desembarcar na capital paulista, numa quinta-feira, Juscelino foi à sede da operadora Claro, onde permaneceu por 1 hora. 1 hora, olha só, ele saiu de Brasília, ele pegou um avião da FAB para sair de Brasília em direção a São Paulo, foi na Claro. 1 hora. Passou 1 hora na Claro, importantíssimo. No dia seguinte, esteve por 30 minutos no escritório da Telebrás e encerrou os encontros oficiais após uma visita de 1 hora à representação da Anatel. Gente, olha só. Imagina uma visita de 30 minutos. Imagina o seguinte, tu é ministro, tu chega, tu estaciona o carro. Da hora que tu pisa, que tu vê a primeira pessoa, que tu aperta a mão, sai andando até chegar na sala da reunião e tudo acalmar. 30 minutos. E já tava embora. Já tava com outra agenda. Lá na Anatel. 2h30. Em 2 dias. As grandes reuniões do nosso ministro. Pegou um voo da FAB.
E aí, na tarde de sexta, ao longo do fim de semana, o ministro ficou livre para se dedicar aos cavalos. Tudo custeado com verba pública. Ao justificar o deslocamento num sistema interno da pasta, alegou que se tratava de uma viagem urgente. Era urgente ver os cavalos? Decreto presidencial prevê que aeronaves da FAB devem ser solicitadas obedecendo a ordem de prioridade. Primeiro, em caso de emergências médicas. É meio difícil falar, né, que tinha um uso médico dessa situação aqui, né? Tinha umas agendas aí em São Paulo. Obedecendo a ordem de... depois. Segundo, quando há razões de segurança. O Brasil tá bem violento. Talvez pudesse ser isso, né? O Brasil tá bem violento, né? Todo mundo aí querendo tomar uma cervejinha, o bicho tá pegando. Talvez pudesse justificar dessa forma. E depois, viagens a serviço. Não, totalmente. O cara foi na Anatel, foi na Telebrás, foi na Claro. 2h30 de trabalho. As diárias, por sua vez, são devidas em casos de viagens com necessidade de cobertura de despesas extraordinárias com o trabalho. Ele ficou, vamos ser bondoso, né? Ele trabalhou 2 dias, na quinta e na sexta. Então ele deveria ganhar 2 diárias. Duas, não mais do que 2, né? Porque acho que é fácil de contar, foram 2 dias. E como é sexta-feira, pô, é dia de serviço, né? Podia pegar o aviãozinho da FAB e até voltar para Brasília. O nosso glorioso ministro. A agenda do titular não previa sua presença em nenhum dos eventos envolvendo animais. Juscelino, porém, recebeu diárias para 4 dias e meio, no total de R$3.000, e usou um avião da FAB. Mas peraí, ele saiu de Brasília no dia, na metade de um dia. Não, vamos botar até um dia inteiro, vamos ser bondosos. Ele trabalhou na sexta e na quinta pela metade. 2 diárias, 1h30, 2, tava valendo. Deu 4h30, 4, pra quê? Pra ir inaugurar a praça em homenagem ao cavalo do sócio como ministro. Rapaz, se isso aqui fosse no governo Bolsonaro, eu acho que em vez de um avião da FAB, o Randolfo Rodrigues ia pedir a S10 da Polícia Federal. Mas aqui é da picanha, aqui tá valendo, ó. Em jato privado, a viagem de Brasília a São Paulo e de volta custaria cerca de 140 mil. E outra coisa, um avião, gente, queima uma quantidade absurda de combustível. A quantidade de gás carbônico que joga na atmosfera é umas 20 vacas peidando o dia inteiro. Que é o grande problema do Brasil, né? O peito da vaca e o Palio 1.0 do seu Zé. Inclusive, vai falar gasolina sobre isso, que foi o argumento. Vão aumentar mais a gasolina do que o etanol, porque a gasolina é um problema para o meio ambiente. Mas vamos continuar. Aí o Estadão coloca aqui, ó, a diária. Pagamento de 4 diárias e meia referente à viagem em território nacional no período de 26 de janeiro a 30 de janeiro. Isso daqui é meio complicado, hein? Tem a prova do que aconteceu. Quero ver como é que o ministro vai justificar isso daqui, hein? Será que foi um erro? Ele está sendo sabotado? Aí você vê aqui também, ó, a viagenzinha da FAB, né, Comando da Aeronáutica, Ministério da Defesa. Esse é o governo da picanha, que quer botar para você pagar mais na gasolina, que deu R$18 de aumento pro pobre no salário mínimo. É assim que os ministros são tratados. E eu não espero nada menos do que isso, que eles merecem. Eles foram eleitos para isso. Todo mundo já sabia. Juscelino é um entusiasta das vaquejadas, comum no Nordeste e criador de cavalos da raça quarto de milha. Mas não destaca atividade nas redes sociais, onde costuma expor sua vida. Olha só, o Aras, de sua família, fica em Vitorino Freire, cidade onde a irmã é prefeita. E o Estadão tinha revelado, né, em 30 de janeiro, quando exerceu o mandato de deputado federal, ele enviou verba do orçamento secreto para soltar uma estrada que dá acesso às suas fazendas. Pelo menos 8 fazendas. 5 milhões. Embora as atribuições de sua pasta não guardem relações diretas com animais, o ministro das Comunicações tem usado o cargo para consolidar seu prestígio no mundo dos cavalos. O cara tá usando o cargo de ministro para consolidar o prestígio no mundo dos cavalos. Gente, isso é complicado, olha só. Não é que a questão da estrada que aconteceu quando ele era deputado. A gente tá falando aqui de uma ação
que ele já é ministro, já é governo Dilma. Rapaz, no dia 27 de janeiro, por exemplo, Juscelino foi um dos homenageados na festa do Oscar do Quarto de Milha na capital paulista, anunciada desde novembro. Ao receber a homenagem, o ministro afirmou que pretende alavancar o mercado de equinos. Abre aspas. Olha a fala do ministro. Na função de ministro de Estado, agora no Poder Executivo do Dilma. Ele não falou do Dilma, né? Mas eu tô falando. Mas também como deputado federal reeleito para o 3º mandato. Tenho certeza, cada um de vocês, apaixonados pelo cavalo quarto de milha, que terão sempre o meu compromisso enquanto estiver com a função pública de poder defender cada vez mais o cavalo e os esportes equestres no nosso país. Diz o ministro das Comunicações, vai defender os cavalos. Realmente o PT está de volta. Eu nunca conseguiria ver um cenário como esse se não fosse com o PT. Na programação de sábado e domingo, Juscelino passou por 2 leilões em Boituva, a 122 quilômetros de São Paulo. Os eventos foram realizados em um rancho do empresário Jonatas Dantas, que é seu amigo e sócio. E só sócio em cavalos. Pô, mas você poder visitar ao mesmo tempo um amigo e sócio é a melhor coisa que existe. E movimentaram 7,5 milhões, quase uma Mata Connection. Os locutores não economizaram citações à principal celebridade política ali presente. Você já lançou no leilão e teve assessoria de um ministro. O comprador tá com a assessoria do ministro. Garantiu um leiloeiro fazendo propaganda do negócio. O comprador do lote 8 foi com a assessoria do nosso ministro Juscelino Rezende, que é o sobrenome do titular das comunicações. Vai para a Serraria, no estado da Paraíba, informou outro, no arremate de um dos animais. Um dos cavalos de Juscelino foi exibido no palco. O locutor descreveu em detalhes as características de Gunner Roxo AD para impulsionar a venda da mãe do cavalo, a égua Palusa. Teve até o Lula Palusa. Será que é uma homenagem? Não sei. Principal animal negociado naquele fim de semana, os direitos sobre 50% da fêmea foram arrematados por R$1 milhão. Metade, viu? Metade da égua, 1 milhão. O ministro, vixe, é quase um Pegasus. Não um cavalo, é um Pegasus. Só falta voar. Se é que não voa, né? A apresentação de Gunner, por sua vez, também serviu para propaganda de um leilão futuro, que nem aconteceu, quando o cavalo criado por Juscelino, em sociedade com Jonatas Dantas, será posto à venda. Esse misto é bom. Tá no lugar certo, na comunicação. O cara é bom de marketing. Esse cara é porreta. Tô gostando dele. Além da viagem com o avião da FAB para participar de leilão de cavalos, o dinheiro público, o teu dinheiro, miserável, também pagou despesas de Juscelino em outro evento sem qualquer relação com o Ministério das Comunicações. O teu dinheiro, viu? No sábado, dia 28, o ministro reinaugurou, né? A praça já existia, agora ganhou uma estátua. Uma praça em Boituva, revitalizada e agora batizada com o nome do cavalo Roxão. Consultoria. Ao voltar para Brasília, também com o avião da FAB, Juscelino não deixou de dar atenção aos animais. Na terça-feira, dia 31 de janeiro, ele recebeu no seu gabinete um consultor de compra de cavalos, Júnior Machado. Compareceu à audiência acompanhado de Igor Oliveira, do PSD, prefeito do município sergipano de Poço Verde. O encontro foi registrado no Instagram do consultor. Abre aspas. Tratei com prioridade o avanço tecnológico da internet 5G e TV digital, escreveu Machado. Embora não conste qualquer atividade exercida por ele que tenha relação com a pasta do ministro. O cara é consultor de compra de cavalo, mas está lá discutindo de internet 5G e TV digital. O Brasil é um quadro de Salvador Dalí. É um surrealismo. Não dá. Esse país, como diz a internet, é intancável. Não dá. Não tem. Acho que se Jesus voltar, ele fala: pai, eu não sei resolver mais esse problema. Tá difícil. Lá no passado dava pra salvar o mundo. O Brasil, eu não sei mais resolver, senhor. Acho que o Deus reencarnado veio falar, não sei o que fazer. Antes de falar do outro problema, da outra nota. A gente só tem soluções aqui, da picanha.
Eu postei a notícia do Estadão para você ver o nível dos picanheiros, né? Dos eleitores que fazem o L. Eu colocava a notícia: ministro de Lula usou o voo da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos de raça. Aí um perfil chamado Flávio Guerra, picanheiro: errou, tem que responder. Já no governo anterior, isso era motivo de promoção. Aí o cara me coloca a notícia da Folha de São Paulo. Olha o nível intelectual do petista. O petista disse que no governo Bolsonaro as pessoas eram promovidas. Vamos ver a notícia que o petista colocou. Vamos ver o subtítulo. Não, vamos ver o título. Ó. 6 ministros de Bolsonaro fizeram voos exclusivos em jatos da FAB para o exterior. Aí tu vai ler o subtítulo. Interino da Casa Civil foi demitido. Demitido por Bolsonaro. Foi demitido por Bolsonaro. E o petista fala em promoção. Você vê como é o petista. Você vê que o voto desse cara tem o mesmo valor do teu voto. O cara não sabe ler. É literalmente um analfabeto funcional. Ele acha que sabe ler. Ele não consegue ler. É desesperador. Esse é o Brasil. Mas calma. Calma aqui. Eu tô ficando nervoso comigo mesmo já. Respira, respira. É muito isso. Gente, é surreal. O que é que tá acontecendo no Brasil e a turma acha que tá normal? É democracia. Nossa, ainda eu já sei até o que eu vou falar na frente. Eu sei que eu vou dar play no vídeo da Globo News, do Trigueiro. Meu Deus, o dia de ontem é histórico. Calma, vou me recompor. Agora de manhã, 5 da manhã, o Estadão me solta mais uma nota. Ministro de Lula esconde não é bacana, do TSE, patrimônio de 2 milhões em cavalo de raça. E aí tu acha que é uma matéria só pra falar disso? Não, é pior. É pior. Tem que ser pior. Nada que vem do PT é ruim da forma que a gente acha. É sempre pior do que a gente espera. Ele não é do PT, né? Do União Brasil, mas só é ministro porque o petista máximo desse país, o Lula, aceitou. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, escondeu do Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de ao menos 2,2 milhões. É o que eu falei pra vocês. Você acha que tá ruim? Você falou, pô, 2 milhões? Não. Ao menos 2,2. Já aumentou 200 mil e já virou ao menos. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10. Ao menos 2,2. Oh, meu Deus. Em agosto do ano passado, quando registrou sua candidatura a deputado federal, ele possuía ao menos 12 animais quarto de milha adquiridos em leilões. Os cavalos são criados no aras dele em Vitorino Freire, no Maranhão, onde ele mandou asfaltar, com dinheiro do orçamento secreto, uma estrada que corta fazendas da família e passa em frente à sua pista de pouso particular. Só falta o Estadão chegar hoje e falar, ó, o ministro pegou um avião da FAB para a fazenda dele, ainda botou o cavalo dentro, ainda tem uma foto no Instagram do cavalo andando de avião da FAB. Eu só espero que isso não aconteça, que também vai ser absurdo demais, eu vou começar a achar que é até fake news. O Estadão levantou o patrimônio oculto do ministro, cruzando informações de entidades, de criadores e de negociantes de animais. Os valores e atualizando os valores correntes. No primeiro momento, a reportagem identificou o registro de cavalos em nome de Juscelino no banco de dados da Associação Brasileira de Quarto de Milha. A entidade, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, mantém um serviço de certificados que inclui o nome do proprietário, data de nascimento, sexo e pelagem dos cavalos. Com os nomes dos animais registrados por Juscelino, a reportagem encontrou os animais em leilões realizados em Alagoas, Ceará, Maranhão, São Paulo e Sergipe, estados estratégicos para o mercado de animais e vaquejadas. Foram assistidas 56 horas de gravações de 14 pregões. Antes de avançar, pensa numa história que tem um ministro, um aras, na cidade que a irmã é prefeita e que a família domina a cidade desde a década de 70. Para o segundo e pensa, o que é que Kim vai colocar na tela agora? O que é que a turma do Estadão revelou que consegue superar qualquer tipo de absurdo que a gente consegue imaginar, que envolve um aras, a família de um ministro que domina a cidade e o ministro? Pensa, você ainda vai surpreender. Eu acho que você não vai conseguir chegar no ponto. Estamos chegando lá. É o próximo ainda, mas eu quero criar o suspense.
As negociações dos cavalos, atividade paralela política, não costuma aparecer nas redes sociais do ministro, usadas com frequência para divulgar suas tarefas ministeriais e momentos de sua vida privada. Nos leilões de animais, Juscelino Filho é festejado pelos organizadores que o tratam, olha só, como o dono do Aras em Vitorino Freire. Ele é tratado como se fosse o dono. Tá começando a ver algumas pistas do que vem por aí. Abre aspas. Comprador é Parque e Aras Luana. É Vitorino Freire Maranhão. É o nosso deputado federal Juscelino Filho. Festejou o consultor Júnior Machado no leilão em 2020. Júnior Machado é aquele da outra matéria? Que foi lá no ministério? Tô na dúvida agora, viu? No papel, o estabelecimento pertence à irmã do ministro. No papel, a prefeita Luana Rezende e a Gustavo Marques Gaspar, um ex-assessor dele na Câmara. O Aras tem 2 donos no papel, né? E um é o ex-assessor dele. Gaspar está nomeado na liderança do PDT no Senado. O Estadão ligou para o Aras nesta segunda-feira e conversou com um funcionário que informou não conhecer nenhum Gustavo Gaspar. O funcionário tem que ser demitido. O funcionário precisa ser demitido. Ele não conhece um dos proprietários do Aras que ele trabalha. Esse funcionário está armando para o ministro. Fake news. Não confiem no Estadão. Confiem na turma da picanha. Vocês estão vendo. Eu sinto o cheiro de armação de longe. Estou sendo irônico. Em declaração à Corte Eleitoral, antes das disputas do ano passado, o ministro informou um patrimônio de 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e um terreno onde está instalado Aras. Eu nunca vi 4 milhões e 400 mil comprar tanta coisa. Fazenda, carros, metade de uma nave, apartamento, terreno, que ainda tem uma... Rapaz, eu acho que tá... Ele é bom de compra, viu? Esse ministro é bom de compra. Isso é mais uma pista do que vai vir. Você vai falar, não é possível. Não é possível. O Brasil vai chegar lá. A declaração de Juscelino ao TSE não inclui animais nem embriões. O valor declarado por ele é semelhante aos 4,426 milhões que ele movimentou em leilões desde 2018. Nesse período, além de compras de cavalos, ele vendeu 14 animais da raça quarto de milha. Estamos chegando lá. Já tá ali, ó. Negócio com a prefeitura. Para especialistas, só antes disso, a prática de ocultar bens pode ser considerada falsidade ideológica eleitoral. Ministro, estão tramando contra o senhor, ministro. O povo está com o senhor. O povo está fazendo L. Não se acovarde. Abre aspas. As omissões de candidatos em relação à declaração de bens podem acarretar efeitos em 3 searas. Nas áreas tributária, um crime de sonegação fiscal, eleitoral e penal eleitoral, falsidade ideológica, afirma advogado eleitoral Valber de Moura Agra. E agora que vem. O nosso ministro não é apenas um criador de cavalos, não é apenas um cara porreta da comunicação, não é apenas um picanheiro, não é apenas um cara que faz o L, não é apenas um dos maiores ministros da história desse Brasil, que já viu, que luta pelo Brasil, que traz melhorias, que faz estrada onde a gente precisa, né? Em regiões cheias de gente. É o cara. Não, ele vai além. Ele talvez seja um dos maiores olheiros de terra da história dessa nação. Com 165 mil metros quadrados. Você, que mora num apartamento de 2 quartos, que é a parede, quando dá um peido na sala, você consegue escutar no quarto antes do cheiro chegar. O cara mora... Olha só, o cara tem uma área de 165 mil metros quadrados. Equivalente a 15 campos oficiais de futebol. Bacana, né? Porreta. Passar um final de semana no Aras, tomando banho de piscina, tomando uma cervejinha, comendo a picanha. O terreno onde fica o Aras pertencia à prefeitura. Agora, assim, é engraçado essa história, porque assim, o Aras pertencia à prefeitura e atualmente a irmã é prefeita. Em 1999, o estudante Juscelino Filho
Um adolescente de 14 anos comprou o imóvel por R$1.000. R$1.000. R$4.300 em valores corrigidos. Com 14 anos, eu tava tirando meleca e comendo. Ou fazendo bolinha no sofá. Comendo salgadinho, aqueles baratos, sabe? Que você abre, sabe? Aquele cheiro, parece um isopor. Eu tava com 14 anos. O cara já era um visionário. Compra horas por R$1.000, bicho. Olha a oportunidade. Essa prefeitura aqui deve... É um pai. Essa prefeitura é um pai. O pai dele, Juscelino Rezende, era o prefeito. Ah, era o prefeito. Eu achando que a prefeitura realmente é um pai. Literalmente é um pai. Logo, o vendedor do imóvel. O prefeito, que é o pai, vendeu um terreno de 165 mil metros quadrados por R$1.000 pro filho. Não tem... Gente, não tem. Intancável. Prazo intancável. Se esse ministro não cair, eu não sei mais o que precisa acontecer. Eu não sei mais. Não sei, talvez assim nada aconteça. Nada. Não dá mais. É o nível do... Esse cara, na verdade, não sei nem se esse cara tá na política. R$1.000. 165 mil metros quadrados comprou da prefeitura, que o pai era o prefeito. Aí em 2007, ele vendeu por 50 mil para Gustavo Gaspar. Que o vagabundo do funcionário não sabe quem é, que o Estadão ligou. Está armando contra o ministro. Não confie no funcionário. Mais tarde, em 2018, o então deputado readquiriu o terreno por 167 mil, 215 mil. E Gaspar foi assessor dele na Câmara. Aí a turma do Estado, deixa aqui ó, o documento oficial, o registro. Ó. Transmitente, Prefeitura Municipal de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, blá blá blá. Adquirente, José Juscelino dos Santos Rezende Filho. Estudante, residente de domicílio, papapá. Termo de aforamento concedido pela Prefeitura Municipal desta cidade, lavrado no dia 5 de maio de 99. Valor do contrato, R$1.000. Poeta, viu? Que oportunidade de ouro. Vai lá, leva R$1.000 pra tu ver. Tu não compra nem uma foto do cavalo do ministro. Se quiser bater uma foto por milão, é capaz dele bater. Mas menos do que isso não faz. Se for um stories, aí, irmão, aí é 10 mil pra cima. O stories com o cavalo do ministro. E aí a turma do Estadão entrou em contato. Vamos dar aqui o direito de resposta. Vamos dar o direito de resposta pro ministro. O ministro das Comunicações foi procurado, mas não se manifestou. Pronto, já ganhou o direito de resposta. Juscelino foi questionado sobre o motivo de não ter declarado os cavalos, bem como sobre estar à frente do Aras, apesar de no papel não ser sócio. Vamos também dar o direito de resposta para o Gustavo Gaspar, né? A reportagem também tentou contato com o Gustavo Gaspar, mas não obteve sucesso. Pronto, fim do direito de resposta. Um funcionário do Aras disse não conhecer o ex-assessor e indicou ser necessário procurar o próprio Juscelino para saber detalhes sobre o empreendimento. É inacreditável. Inacreditável. Mas o problema é Bolsonaro, gente. O problema é Bolsonaro. Graças a Deus a democracia venceu. Compre, ande na rua com nariz de palhaço. Ande com nariz ande maquiado. Faça jus ao que te tratam. Porque estão te tratando como palhaço. A Globo te trata como palhaço. A Folha de São Paulo te trata como palhaço. E o governo te trata como, sei lá, não é nem ser humano. Tu só tem que trabalhar para pagar imposto. É inacreditável. Esse é o nível dos ministros do desgoverno atual. Estamos em fevereiro. O mês nem acabou. Hoje é o último dia do mês. Por sinal, aniversário de minha irmã. Parabéns, Ana Clara. Não sei se está assistindo, mas tá aí, né? Depois te mando uma mensagem no WhatsApp. Vamos adiantar, que eu não quero falar da Globo. MST critica a demora em nomeações no INCRA e fala em sinal amarelo com Dilma. O MST tá puto. O coordenador nacional do MST, o João Paulo Rodrigues, escreveu nas redes sociais uma mensagem que critica a demora do Dilma em escolher a direção do INCRA. E ele fala o seguinte, ó: começando a acender a luz amarela. Até agora o governo federal não nomeou a direção do INCRA, que tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas de implantação do programa de reforma agrária.
Nem precisamos lembrar a importância deste órgão para o povo do campo. E parece que a turma do MST cansou de esperar. A gente chega lá. Mônica Bergamo, ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, vão participar de evento do MST lá no Paraná. Aí beleza. Agora pronto, né? Acho que a turma do MST cansou de esperar. Sem trégua, MST invade mais 3 fazendas produtivas na Bahia. Sim, gente. O MST anunciou nesta segunda-feira a invasão de 3 propriedades produtivas no sul da Bahia. Ao todo, 1.550 sem terra ocuparam na madrugada de hoje áreas de cultivo de eucalipto pertencentes a Suzano Papel e Celulose, em protesto contra o crescimento da monocultura de eucalipto na região. Procurada, a Suzano não se pronunciou sobre o episódio. Por que será? Não sei. Vamos tentar levantar algumas coisas. Discurso recorrente do ex-presidente Jair... Eu gostei, essa matéria da Veja tá bacana. Tá bacana, ó. Discurso recorrente do ex-presidente Jair Bolsonaro contra um suposto risco comunista, representado pela ascensão do PT ao poder. As críticas à tomada de propriedades privadas voltaram à tona nas últimas eleições, quando Dilma, já líder na corrida presidencial, virou a vidraça por não censurar invasões ilegais. Abre aspas. Qual foi a terra produtiva que os sem terra invadiram? Porque os sem terra invadiam terras improdutivas. Tinha hora que eu achava que os sem terra estavam fazendo um favor para os fazendeiros. Por que estão invadindo as terras para o governo pagar? Disse o petista na campanha. Em entrevista à Veja, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que antes da posse do Dilma foi feito um acordo com o sem terra para que não houvesse mais invasão de áreas produtivas. A trégua, ao que parece, não durou muito. Nos últimos dias, além da fazenda da Suzano, militantes do movimento ocuparam 9 áreas no interior de São Paulo. Calma que essa matéria tem mais, mas eu quero fazer um break. Quem comentou sobre essa nota, trouxe alguns comentários bem pertinentes, foi o Renato. Ele coloca aqui a matéria da Veja, né, que foi feita aí pelo Hugo Marques, e fala o seguinte, ó. A Suzano é uma das empresas que mais fala sobre a agenda ESG. E seu presidente foi o signatário da Carta em Defesa da Democracia, a carta do Josué Gomes da Fiesp, o qual previa, e aí o presidente da Suzano, né, esse cara ainda previa um desmatamento catastrófico da Amazônia e que, durante a campanha, optou pela picanha. O amor venceu. Aí Renato coloca aqui as notícias, né, para não falar que é mentiroso. Site oficial da Suzano. Ai, como é que sabe que é o site oficial? Tá aqui, ó, Suzano, no meio, meu filho. Suzano adere à iniciativa global que propõe a descarbonização da economia mundial. Aí Renato pergunta, a invasão do MST cumpriu as regras do ESG? Aí você fala, o que é que tem a ver? Óbvio, o MST invadiu com carros elétricos. O MST está utilizando ferramentas, né, que não emitem gás carbônico, tipo facão, foice, ou está usando motosserra. Motosserra não pode, ainda mais se for 2 tempos. Tem que ver o que está usando. Tudo culpa do Bolsonaro. Tá lá, ó. Presidente da Suzano critica Bolsonaro e prevê desmatamento catastrófico da Amazônia. Não acho que estejam favorecendo o desmatamento, mas não estão criando condições para evitá-lo. Eu ia colocar aqui na sequência a notícia que saiu aí do desmatamento recorde na Amazônia pro mês de fevereiro, mas ela circulou tanto nas redes sociais nos últimos dias que eu acho que eu não preciso reforçar, né? Para mostrar quão patético é essa fala do cara da Suzano. Por fim, nunca vi mobilização empresarial como agora, diz o dono da Suzano, signatário de Carta pela Democracia. A cartinha do amor. Faz o L, papai. Mas vamos voltar para a matéria do Hugo Marques. Durante o governo Bolsonaro, o MST reduziu quase a 0 as invasões de fazendas. É bom registrar. Na boa, toda a Veja, eu leio a Veja todos os dias, melhor jornalista da Veja, se chama Hugo Marques. Pode pegar a matéria desse cara, eu falo pra vocês, se pegarem 10
Nada, nada, umas 8, você fala, pô, eu gostei dessa nota. Eu gostei dessa nota. O cara sabe do que tá falando. Mas os Sem Terra anunciaram ainda no ano passado a retomada de invasões e emplacaram como secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência da República sua coordenadora nacional, Kelly Maforte. O recente temor de que propriedades privadas voltem à linha de tiro do Sem Terra, mostrou Veja, passou a ser a mais nova arma da oposição no Congresso para emplacar a primeira CPI do recém-eleito governo Dilma. Aí o que eu falei para vocês, o que é que tem a ver uma CPMI com a questão do MST? Aí eu fui lá atrás dessa matéria da Veja, né, pra gente ver o que foi. Aí a matéria foi escrita pelo Ricardo Chapola. Invasões do MST viram, né, a arma para a estratégia da oposição no Congresso. Aí fala, a série de invasões promovida pelo MST a propriedades rurais no oeste de São Paulo na semana passada virou não somente munição da bancada bolsonarista, como também deu novo fôlego à estratégia do deputado de oposição ao governo do Dilma. Conforme mostrou a Veja, na edição que chega ao fim de semana nas bancas, etc., a turma quer emplacar uma CPMI voltada a fragilizar aliados do Dilma por suposta omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. A ideia era centrar os esforços na figura do ministro da Justiça, o Flávio Dino. O plano até então não tinha vingado por falta de adesões, mas voltou a ganhar musculatura após os atos do MST em São Paulo. Esse movimento tem sido coordenado pelo deputado Evair de Mello, que é um aliado de Bolsonaro. Estamos organizando uma agenda legislativa da oposição e também um evento para os 100 dias de governo Dilma, disse o parlamentar. Abre aspas. Muitos que ainda estavam confiando no desgoverno após os últimos acontecimentos estão aderindo. A turma está aderindo. Depois que tá todo mundo vendo o que está acontecendo, tem muita gente aderindo. Aí lembre, eu estou tentando entender, né, para o que se passa na cabeça da turma da Veja. Vou dar logo aqui até um exemplo. Ó. Um dos deputados que ainda não tinha assinado o pedido era Davi Soares, do União Brasil. Ele mudou de opinião quando soube dos atos do MST. Abre aspas. A partir do momento em que o MST faz essa ação coordenada, isso despertou raiva de muita gente, inclusive em mim, porque isso afeta diretamente o agronegócio. Aí sabe-se lá o que vai acontecer. Na minha cabeça, o que a Veja tenta mostrar é o seguinte: existe uma bancada grande do agronegócio, ligada ao agro, na verdade, no Brasil. Então, deputados de alguns partidos que, em tese, fazem parte da base do Dilma, como União Brasil e alguns outros, podem vir a assinar exatamente porque está começando a incomodar. Tá começando a incomodar. A turma tá passando assim do ponto de forma extrema. Tudo que a direita falou que ia acontecer está acontecendo. E tá todo mundo cara de tacho, todo mundo cara de besta. E aí, para trazer mais atualizações da CPI, hoje de manhã, né, 6 da manhã, CPI do 8 de janeiro depende de sessão do Congresso, que não tem previsão para acontecer. O senhor Rodrigo Pacheco pode iniciar ela hoje, amanhã ou, quem sabe, nunca. Depende do Pacheco. Olha que lindo. Que é do Congresso, não é da Câmara. É o presidente do Congresso, ou seja, o presidente do Senado, que é que marca esse tipo de sessão, a sessão diferenciada. Aí fala, né, que sua instalação depende ainda da realização de uma sessão do Congresso, não da Câmara, não do Senado, mas uma sessão do Congresso, que ainda não tem data para acontecer. Na sexta, dia 24, André Fernandes anunciou na rede social que conseguiu os números, etc. Ele até falou umas coisas ontem, mostro para vocês. Ainda assim, para que ela saia do papel de fato, é necessário que o Pacheco convoque uma sessão do Congresso mais rara, que é a de cada casa legislativa individualmente. Não é da Câmara, não é do Senado, é do Congresso. Ainda assim, para que ela saia do papel... Pô, coloquei a mesma notícia de novo, foi mal. Essas sessões são convocadas para análise de vetos e deliberação do orçamento. Por exemplo, em 2022 foram apenas 8 convocadas. Ao longo de todo o ano de 2022 foram apenas 8. Uma a cada um mês e quebrado. Um mês e meio. Um pouco menos que isso. O governo do Dilma não tem interesse em ver investigações parlamentares sobre o ataque à sede dos 3 poderes. Além de ser impossível prever o caminho que elas podem tomar, acabam sugando as atenções da pauta legislativa em um ano que a gestão do Dilma tem outras prioridades, como a reforma tributária. A gente já falou isso diversas vezes. Pacheco, no entanto, está pressionado a dar andamento à instalação dos colegiados nessa segunda-feira.
O ministro Gilmar Mendes determinou que o presidente do Senado explique por que ainda não instalou a CPI proposta pela senadora Soraya Tronic, que já conta com 39 assinaturas. O entendimento da Corte determina que, havendo as assinaturas, não cabe ao presidente da Casa postergar a instalação, que foi o que aconteceu, inclusive, na época da CPI da pandemia. E disse que o governo tem outro instrumento, está tentando esvaziar a comissão, remover assinaturas. O André Fernandes, que é um dos deputados que está meio que à frente dessa situação aí, né? Também está apostando bastante. Ele informa que o número de assinaturas subiu e muito. Agora já consta com 189 assinaturas. E 33 no Senado, ou seja, mais um nome no Senado. Mais de um terço do Congresso Nacional quer esta comissão para investigar todos os atos de ação e omissão ocorrido no último dia 8 em Brasília. Ele começa falando que ele já protocolou o requerimento. Já está oficial, está lá protocolado nos sistemas aí do Congresso como um todo. Faremos amanhã, terça-feira, uma coletiva de imprensa às 16 horas no Salão Verde da Câmara para o anúncio oficial, o que deve colocar um pouco mais de pressão, inclusive, sobre o senhor Rodrigo Pacheco. Então, vocês aí que estiverem interessados, acompanhem as redes sociais. A partir das 4 da tarde, se deve ter algum tipo de movimentação. Talvez o próprio André, os deputados aí devam divulgar algum tipo de link para a gente saber as novidades do caso. E, gente, falar da Rede Globo. Falar bastante da Rede Globo agora, né? Até poupar um pouco a voz, tomar um copo d'água, que tem muita ladainha aí pra gente tentar dar uma desmentida. Quando eu falo pra vocês que a Globo News, né, o Estúdio Z, ele é insuperável, é por causa de falas como essa. Escuta aqui, enquanto eu bebo meu pote de água, né, tá longe de ser uma garrafa. Olha só. Fazer uma análise assim, à distância, um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar a todo mundo, muito menos as redes sociais. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula? O que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira: estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. Você vê, né? Rede social. Não pode agradar a rede social, ou seja, o povo. Eu acho que não tem ninguém, nem de esquerda, que é a favor de pagar mais na gasolina. Mas pro Andrezinho, é a rede social. Depois tem que desarmar a bomba relógio de Bolsonaro, né? Ou seja, o preço barato. É um absurdo. O que o Bolsonaro faz é um absurdo. Não pode. Não pode ter gasolina barata. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe média, que a maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de impostos. Já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá, certamente, da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema-direita, qualquer delas, assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. A classe média. Todo mundo que tá na rede social é classe média. Ai, meu Deus, é tanta baboseira, né? E você vê ele fala assim, não, somos signatários do Acordo de Paris, um combustível fóssil não pode ficar sem imposto. Mas, gente, o imposto tem. É porque vai aumentar, mas o imposto continua, sabe? Não é que o imposto foi zerado, só reduziu o imposto. Não adianta explicar, né? Não adianta. A Globo News não tá do lado da verdade. E vamos comentar sobre isso, né? Vamos começar de forma leve. O governo espera a redução da gasolina nas refinarias para atenuar volta de impostos. Ontem teve uma reunião relâmpago, o desespero tá, né, a mil. O Haddad,
o Alexandre Silveira, o Prates, tá todo mundo vendo o que pode fazer na Petrobras. E é engraçado que se eu noto na vez, eu nem coloquei assim, a turma tá meio preocupada, né, do mercado, alguns setores da economia do Brasil começarem a achar que estão tentando mexer, né, interferir na Petrobras. Mas olha só, não estão fazendo isso não, viu, gente? Eles só querem baixar o preço. Uns centavos aí, né, porque a turma acha que dá pra baixar. Aí eles querem baixar o preço e aumentar o imposto, pra ver se não aumenta muito. Aumenta só um tiquinho, uns 40 centavos ou mais, quem sabe não sei, R$1. Uma coisa que todo mundo vinha comentando sobre inflação é que ela não para de subir. Inclusive no dia de ontem a expectativa foi revisada para cima pela 11ª semana consecutiva. São 11 semanas revisando para cima. A gente deve bater o final do ano aí nesse ritmo a 10%. Inflação de 2 dígitos, né? Vamos voltar aos 2 dígitos. Vamos colocar a culpa em Bolsonaro, como sempre. Mas ainda assim, a coisa estava sendo revisada para cima, não por causa da gasolina. E sim, as notícias saíam. Estamos revisando para cima ainda no cenário de incertezas. Porque se a gasolina for reonerada, aí, irmão, a inflação vai subir com força. Mas vai subir com força. Se segura. Aí vamos lá. Vamos voltar para Globo. Como o Brasil seria um lugar melhor se não fosse a Rede Globo? A Globo odeia o Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Gasolina e etanol voltarão a ser tributados, diz a Fazenda. O objetivo é arrecadar 28,9 bilhões neste ano, por razões ambientais. Gasolina deve ser mais onerada que etanol. O etanol não vai sofrer da mesma forma que a gasolina sofre? Bacana, hein? Equipe econômica defendia a volta integral de impostos. A ala política queria prorrogar a desoneração. Os percentuais de cobrança de impostos sobre a gasolina serão informados pelo Haddad. A pasta não informou os percentuais de imposto por litro no novo modelo de cobrança do imposto. A ideia é que o combustível fóssil seja mais onerado, de acordo com o governo, e que isso seja distribuído ao longo da cadeia. Antes de avançar, para ser chato e repetitivo, olha como a agenda ESG está destruindo a sua vida. A agenda ESG agora serve de motivação, de explicação para o aumento de impostos. O aumento de impostos. Tudo que for relacionado a combustível pode aumentar o imposto. Por quê? Porque está destruindo o planeta. Quanto tempo você acha até estarmos numa crise fiscal para valer? Alguém tem a ideia de vamos aumentar aqui o imposto da carne? Carne bovina? Vamos aumentar também o imposto do frango, do peixe, das proteínas animais como um todo? E quem sabe vamos baratear o imposto do grilo, da barata, né, de algum inseto. Você acha que é brincadeira? Gente, de coração, para por um segundo, pode até dar pause no vídeo. Algum dia na sua vida você achou que eles iam aumentar o imposto da gasolina utilizando um argumento ambiental? De coração, você um dia achou isso que era possível? Tenta pensar isso aqui com tua cabeça de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Eu tô certeza que tu vai chamar a pessoa de maluca. Tá acontecendo diante dos nossos olhos. E não é só isso, são diversas coisas. A gente vem comentando. Eu venho batendo nessa tecla. Acho que a primeira vez que eu comentei assunto assim pra valer mesmo sobre o ESG foi dia 4 de janeiro de 2021. E a coisa tá crescendo. Tá crescendo, olha aí. É uma agenda central desse novo governo. Mas vamos agora para a parte boa. Esse parágrafo, ele abre tanta discussão e ele escancara de vez toda a hipocrisia da Rede Globo. De acordo com a pasta, essa reoneração atende a 3 princípios de sustentabilidade. O primeiro, ambiental. A principal causa é ambiental. É o pilar base que está segurando isso tudo. Já que foi definido que a gasolina será mais onerada que o álcool. O segundo é social, para penalizar menos a população, que é a narrativa da Miriam Leitão. É a narrativa do trigueiro. O terceiro é econômico, porque vai preservar a arrecadação. E aqui também se cara a hipocrisia. Tudo isso daqui
a Globo abraça. Vamos na primeira parte. O primeiro é o fator ambiental, já que está definindo que a gasolina será mais onerosa que o álcool. Aqui eu não quero mostrar, aqui eu já comentei um pouco da pauta SG, o que eu quero mostrar aqui agora é só para relembrar uma coisa que a gente comentou no vídeo desses dias, que é o seguinte, ó, não faz sentido estimular combustível fóssil. Quem tem a mesma opinião da Miriam Leitão, do Trigueiro, da Raquel Landim, é o executivo da Raízen. Lembra da Raízen? Olha o subtítulo. Produtora de etanol. Uma produtora de etanol, a Raízen é prejudicada por medida provisória que estendeu desoneração de combustíveis. Ela é prejudicada. Agora que o álcool vai subir menos, quem que vai ser beneficiado? Rubens Ometo, empresário doador do PT de bolso nas eleições, é controlador indireto da Raízen. Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda com Lula neste ano. Era só isso que eu queria falar da matéria da Globo. Vamos voltar para ela. Qual é o segundo ponto que todo mundo também vem colocando, toda a classe jornalística? O segundo é social, para penalizar menos a população. Vamos abrir agora a porta da hipocrisia e deixar que o G1 desminta, esfregue na cara, né, toda a sujeira que a Rede Globo bota para fora pela boca dos seus jornalistas. Efeito cascata. Entenda como a disparada de preço dos combustíveis afeta também quem não tem carro. Meu Deus, e essa matéria é de 2022? É porque aqui dava para criticar Bolsonaro, hipócritas. O setor de logística é um dos primeiros a ser afetado. E como 60% do que é consumido e produzido no país é transportado pelas estradas, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o impacto do segmento acaba recaindo sobre outras áreas e, consequentemente, no bolso do consumidor. Pobre não tem carro, né, Globo News? Ou seja, com ou sem veículo na garagem, o brasileiro sentirá no fim do mês os efeitos do aumento dos combustíveis em quase todos os seus gastos. No pãozinho, no café da manhã, no aluguel, na conta de luz, na cervejinha e até na ração dos pets. Só falta me falar que a picanha também vai subir. A picanha e a cervejinha. Aqui foi a Globo 2022. Isso daqui não é só para falar assim, mas isso aqui é por causa do governo Bolsonaro, é para criticar Bolsonaro. Bom, talvez seja, porque essa nota aqui é de 2021. Também era governo Bolsonaro. Mesmo quem não tem carro vai sentir a alta do aumento do diesel e da gasolina. Jornal do Comércio. Mas valia a pena criticar Bolsonaro, mas na verdade que o pobre não sofre, tá? Beleza. Temos essa nota aqui de 2017. E aí? Era o governo Temer. Mas e daí? É meio difícil, né, continuar com essa narrativa. E agora? Não tem carro? Como o aumento do combustível também afeta o seu bolso? BBC. E aí acho que a pedra filosofal do Harry Potter, né, para construir o castelo de hipocrisia é essa daqui. Essa é a melhor de todas. É a da CUT. É da CUT. É da picanha, a original, única, vermelhinha, né, gostosa, a capinha da gordura. Não tem carro? Como o aumento da gasolina afeta a sua vida? Com o golpista Temer, os brasileiros passaram a conviver com reajustes diários no preço da gasolina, que se tornou a segunda mais cara do mundo, além do aumento de outros produtos como botijão de gás. Essa matéria ela foi publicada em 22 de fevereiro de 2018. Ou seja, o argumento da Globo de que o segundo é social para penalizar menos a população é um argumento que é desmentido pela Globo, pela BBC, pelo Jornal do Comércio, inclusive pela CUT. Tá beleza? Beleza, né? Beleza. E o terceiro é econômico, para preservar a arrecadação. Oh, meu Deus, eu vou chorar. A Globo me falar de arrecadação. Gente, pelo amor de Deus, gente.
no período que estava tendo a PEC do rombo. Eu chamava de PEC do rombo. Eu trouxe apostando aqui um cara que é ligado ao Partido Novo, né? Eu chamava de PEC do rombo, PEC da picanha. Mas, na época, a CNN tratava de PEC do estouro. A Record tratava como PEC do estouro. A Jovem Pan chamava de PEC fura-teto. A Band e o SBT, mornos, chamavam de PEC da transição. E a Globo vendeu como a PEC do Bolsa Família para ajudar a passar. Não dá para acreditar em jornalista da Globo como Trigueiro falando de responsabilidade fiscal, porque eles apoiaram a PEC do rombo. A PEC foram mais de 160 bilhões. E para mostrar a hipocrisia até onde vai, a própria Globo, em 22 de dezembro de 2022, fez um editorial, ou seja, é em nome da opinião do Grupo Globo. PEC da transição é resposta errada a desafio fiscal e social. Meu Deus. Por quê? Infelizmente, ela é uma resposta muito longe de satisfatória aos desafios impostos pela crise fiscal e pelas demandas sociais. A alegria da equipe, que subirá a rampa, vem da licença para gastar em 2023 mais de 168 bilhões, além do previsto na proposta orçamentária original. As felicidades parlamentares, 9,7 bi de emendas. O respiro do mercado, do alívio, porque a gastança poderia ser pior, mas a Câmara reduziu apenas um ano o estouro autorizado no teto de gastos. Aí falava o seguinte, além de desnecessária, a PEC é perdulária por abrir um espaço no orçamento além do razoável, ou seja, mais do que necessário. Mesmo no formato ampliado para pagar R$ 150 por criança menor de 6 anos, o novo Bolsa Família exigiria 70 bilhões, além do já alçado. Não precisava de uma PEC de 168, 70 já pegava o Bolsa com 150 por criança. Com mais 10 bilhões, seria possível recompor programas esvaziados, como farmácia popular ou merenda escolar. O total exigido pelas urgências não chega nem perto dos 145 bilhões autorizados em estouro do teto, mais 24 bi em investimentos. A Globo, que sabia que a PEC do rombo era muito maior do que o necessário, chamou de PEC do Bolsa Família, para vender num pacote bonitinho para a sociedade, através do Jornal Nacional, do Bonner, para depois pagar de mil. É desnecessário. Então não me vem falar de responsabilidade fiscal, porque isso aqui é responsabilidade fiscal. O Haddad está em busca de 28 bi. 28 bi é troco de bala. É troco de bala. Vamos esquecer os 24, vamos olhar para 145. Vamos botar 70 mais 10, é 80. Aqui tem 65 bi a mais do que eu precisava. Ou seja, 2 vezes a gasolina. É 2 vezes o que o Haddad... É mais de 2 vezes do que o Haddad quer recuperar com a gasolina, que é 28. Aqui tem 65 a mais. E a Globo ajudou a passar, chamando de PEC da Bolsa Família. É o suco de hipocrisia. É uma piada o que está acontecendo. E o palhaço é você. Você é o palhaço. O Rogério Marinho comenta o seguinte, trazendo da CNN. Ministério da Fazenda confirma que voltará a cobrar impostos sobre combustíveis. E ele fala, o governo Bolsonaro reduziu impostos de 4 mil produtos e mesmo assim aumentou a arrecadação. O governo do PT, em 2 meses, penaliza a população aumentando tributos. Após a bomba fiscal de 200 bilhões inchando a máquina pública com apaniguados políticos sem critérios técnicos. Eu podia colocar aqui o tweet da Gleisi Hoffmann, falando que aumentar o tributo agora é penalizar a população, é descumprir promessa de campanha. Mas não precisa, que a gente já comentou muito no final de semana. Não precisa. Vamos fingir que não existe. E para mostrar o contrassenso, porque não sei se vocês viram, eu fiz questão de colocar nesse tema foto de Lula e Bolsonaro para colocar assim os dois... Porque a própria mídia coloca Bolsonaro como representante da direita versus o Dilma, os 2 grandes nomes. Vamos ver a diferença de um governo de direita para um governo de esquerda. O candidato de Bolsonaro no estado de São Paulo. Enquanto o Dilma aumenta impostos, o governo de São Paulo, de Tarcísio Freitas, anuncia a redução de ICMS em setores de saúde, agricultura e indústria.
Enquanto o governo Dilma aumenta, abraçando a pauta ESG, com a justificativa do Tarcísio, ainda é melhor do que eu esperava. Nós vamos assistir ao esvaziamento... não vamos mais assistir ao esvaziamento da indústria de São Paulo. Por isso, assinamos hoje 11 decretos que reduzem a carga tributária de vários segmentos do setor produtivo paulista. Vamos acionar as alavancas para promover uma indústria forte. Indústria forte é isso que gera emprego, o que gera renda. Reindustrialização. Enquanto a agenda ESG coloca as indústrias como inimigas, com uma expansão da agricultura como inimiga, porque vai desmatar, indústria só se for verde, descarbonizada. Tá aí, ó. Parabéns, Tarcísio. Tá de parabéns. E olha que eu acredito você sabe que eu não sou fã do Tarcísio. Parabéns, Tarcísio. Mostrando, escancarando assim, toda a hipocrisia que tá diante do brasileiro. Era só ter votado 22. Mas fizeram L. Aí, diante de todo esse cenário, confiança da indústria cai 1,1 ponto em fevereiro e atinge o menor nível desde julho, não sei qual, né? De 202, diz a FGV. Vamos dar uma analisada nessa matéria, né? Quem fez a matéria, fez uma análise sobre isso foi a Veja. Não é que a Veja fez uma análise sobre isso. Para você ver o que está sendo vendido para o mundo mesmo. Um dos maiores bancos do planeta, o Goldman Sachs, tem demonstrado preocupação com indicadores que medem a confiança de consumidores e empresas em relação à economia do Brasil. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, o banco destacou que a confiança dos empresários brasileiros quanto ao setor manufatureiro se deteriorou no mês de fevereiro, segundo o índice da FGV. A queda foi de 1,1, indo para 92 pontos, em uma escala em que qualquer pontuação inferior a 100 indica pessimismo. Qualquer número abaixo de 100 é pessimismo, já está em 92. E complementa, indicando uma piora da conjuntura, a variação dos últimos 6 meses, ou seja, ali do período eleitoral para cá, do período eleitoral um pouquinho antes do período eleitoral para cá, teve uma queda de 8,3 pontos para baixo. Fato também transmitido pelo Goldman Sachs a investidores. Eu tô falando para vocês nos últimos dias, eu não sou economista, mas eu tô com a sensação que estão mentindo sobre a economia, que estão escondendo. Não houve nenhuma repercussão do CAGED, aqui está o link dos vídeos de hoje, do CAGED de dezembro. Não como deveria. Um mês que sempre tem que bater positivo. Não é que sempre tem que bater, né? Pode ter uma calamidade. Mas que normalmente bate positivo. Tem muita contratação temporária e bateu 430 mil negativos. O Brasil vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Mas falaram pra vocês que era só tirar Bolsonaro, né? Tava tudo resolvido. Obviamente vocês não acreditaram, mas teve muita gente que fez o L. Enfim, eu fico por aqui. Vou mandar o vídeo lá do André Trigueiro no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Hoje eu vou estar no Pânico. E é isso. Espero poder estar aqui amanhã, ver vocês amanhã. Compartilha esse vídeo e aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.